Você sabia que temos uma grande dificuldade de valorizar o amor que recebemos? Assim foi Jesus na cruz do Calvário. Nós sabemos que Ele se entregou por nós, recebemos isso por fé, fomos batizados, vivemos a vida em Cristo Jesus. Vamos à igreja, oramos, buscamos e às vezes achamos que Deus vai nos amar mais se orarmos mais, se pregarmos mais, se irmos mais à igreja, ao monte, qualquer outra coisa. Só que temos a dificuldade de valorizar o amor. Podemos achar por meritocracia de fazer todas essas coisas que eu falei, de ir mais à igreja, de orar, de jejuar, tudo nos convém. Porém, a grande questão é saber valorizar o amor recebido. Porque Deus não irá te amar mais se você vai à igreja ou não vai. Às vezes achamos que somos o queridinho de Deus e as pessoas podem até pensar assim, mas todos nós somos filhos. E filhos podem receber às vezes tratamentos até diferentes. Mas não tem essa meritocracia, porque toda dignidade e quem nos dignifica é Jesus Cristo. Então, me veio algo à minha memória sobre a cachorra que eu tenho em casa, porque Deus falou comigo, e vou te contar uma pequena história bem rápido. Ao chegar em casa, eu tenho 3 cachorras. Elas me recebem com muita alegria, late, e às vezes eu até peço para elas pararem por causa dos vizinhos. Só que esses dias eu cheguei em casa, cheguei, elas me receberam e eu tive que sair. Mas só que eu esqueci algo, não demorou nem 10 segundos, voltei. E elas com aquela alegria intensa, né? Aí eu saí correndo, apressado, e esqueci outra coisa. Aí voltei, de novo elas me receberam com toda alegria. Alex, o que você quer dizer com isso? Quando eu estava indo para um lugar, Deus falou ao meu coração: viu como é que você não sabe valorizar o amor que a cachorra está te dando? Aí eu parei para refletir e falei: realmente, não sabemos valorizar por algo que foi colocado em nosso coração, de um trauma, de uma mágoa, que vai virando uma bola de neve e vai nos tomando. E aí ficamos agressivos, não conseguimos perdoar, não conseguimos abraçar, beijar e amar. E vamos deixando essas coisas colocar em nós, sendo fortalecidas. Só que eu coloquei até aqui um título: valorize o amor como um pet. Porque quando eu entrei em casa e saí, ali várias vezes ela me recebe com grande amor. E será que estamos valorizando esse amor que Deus tem por nós? De que forma? Porque não sabemos valorizar o amor, o que está em nós que nos impede, que nos enfraquece de poder amar e valorizar esse amor. Porque nós, quando chegamos em casa e os cachorros começam a latir, para quem tem pet, e começa a latir, a gente pede até para parar de latir. Mas quer ver como é que a gente não valoriza o amor? Porque quando eles ficam doentes, a gente fica triste. Mas por que quando nós chegamos em casa não valorizamos a tal ponto? No início, quando temos um pet, nós podemos até valorizar, mas depois a gente vai esquecendo e vai deixando com que o estresse, a correria do dia a dia, venha esquecer e desvalorizar esse amor. E nós nascemos para amar. Hebreus 12:15 diz assim, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O pet nos ensina um grande amor, um amor intenso, um amor que é incrível. Nós, para quem tem um pet, vê que a gente pode sair 10 vezes e voltar e eles não recebem aquele amor. Que amor é esse? E o amor que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário é para nós desprendermos
dessas mágoas, desses rancores que tentam nos aprisionar, nos enfraquecendo para aquilo que verdadeiramente é a nossa essência. Porque, querendo ou não, a nossa essência é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E me vem até agora no meu coração uma outra história, para tu ver como é que Deus é amor e que a essência de Deus está em nós e é amor. Quer ver? Um homem ia muitas vezes a um pastor e falava: pastor, eu não consigo perdoar o meu pai porque ele me magoou muito. O pastor falava para ele: você tem que perdoar o seu pai. E ele ia para casa, não conseguia, passava um tempo e voltava. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez ele vai lá e pergunta: pastor, eu não consigo perdoar meu pai. Você tem que perdoar o seu pai. Mas por quê? Porque Deus é amor e a sua essência é amar. Porque ele volta para casa, o pai dele manda dizer que está com câncer e ele não vai perdoar o pai dele. E aí o pai dele vem a óbito. Passa mais um tempo, ele volta àquele pastor e aquele pastor fala: oi, tudo bem? Tudo bem. Não, não vai tudo bem comigo. Eu falei da boca para fora. Realmente, falamos coisas que vai tudo bem da boca para fora, mas internamente não tá legal. E o que aconteceu? O que houve, meu filho? O pastor perguntou a ele. É porque meu pai faleceu e eu não perdoei ele e agora está uma dor intensa dentro de mim. Mas aí o pastor disse: eu não disse para você perdoar? Aí ele: mas eu não consegui, ele me magoou muito, pastor. E agora, pastor, como eu resolvo isso? O pastor disse a ele: a sua essência é amar. Mas por que que eu tinha que perdoar? Vou dizer por que que você tinha que perdoar. Se Deus é amor e a essência de Deus está em vós, que é amar, enquanto o objeto de ódio está vivo, a sua mente alimenta esta raiz de amargura internamente e não consegue amar. Mas depois que esse objeto vem a óbito e você não vai ver mais, não tem mais como fortalecer aquilo que estava vivo, porque já morreu. Então, isso vai arrefecendo dentro de você e o que vai brotando é o amor. Então, você começa a sentir remorso, tentando sentir um arrependimento, mas agora o objeto de ódio não existe mais. Mas como eu resolvo isso? Você não resolve. Você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Então, como um pet, valorize o amor todos os dias. Valorize aquilo que Deus deu a nós. Não só deu a um animal. É que nós esquecemos. Nós não deixamos isso fluir dentro de nós. Em Romanos 5,8 diz assim, mas deu prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, sendo ainda pecadores, Deus nos amou de todas as formas, mesmo sabendo que ia pecar. Precisamos valorizar o amor que Deus nos deu e transformar a nossa mente, não deixar essa raiz de amargura ser alimentada por nossa alma, pelas carências. Eu não estou falando aqui que é fácil vencer algum trauma. Eu sei, como profissional da área, que não é fácil. Mas se isso está te paralisando, se isso está te provocando doença, é justo para com você ficar dessa forma? Por isso eu coloquei no título: valorize o amor como um pet. Você vê como um cachorro, um animal. Deus nos ensina a tal ponto um tempero de seu amor em um animal que chama muito atenção, porque você pode ir lá bater nele e ele vai vir a você e ele esquece muito rápido. Isso é muito sobrenatural, nos ensina muito. Quem tem sabe como é. Vamos valorizar o amor que precisamos ter para com o outro, mas principalmente para conosco mesmo. Porque se o outro nos fez mal, por que vamos alimentar esse ódio, essa mágoa dentro de nós, não valorizando o amor de outras pessoas que nos veem e às vezes ficamos depressivos, mal. Mais uma vez, é justo para conosco ficar dessa forma? É justo por uma pessoa que em algum momento errou
mas como Jesus mostrou ali em em Romanos 5:8, que diz que ele se entregou por nós, sabendo que seríamos pecadores. Ei, analisa, você não merece viver assim com raiz de amargura. Valorize o amor de muitas pessoas que estão ao teu redor, que te amam, não só por uma pessoa que te fez o mal, não só por uma pessoa que não é justo, por uma pessoa você paralisar, mas por milhares que te amam. Você não está colocando o peso aí na balança para trazer para a tua vida e poder vencer, ser restaurado. Valorize o amor de Jesus Cristo pela vossa vida, e não somente de Jesus Cristo, mas por outras pessoas também, de mãe, de pai, de irmão, de tio, de vizinhos, de primos, de todos. O amor. Deus enviou o seu próprio Filho por nossa vida, para que nós venhamos a valorizar o amor. E como um pet, que é um amor sobrenatural, que me ensinou e me mostrou como eu devo valorizar o amor. Não que eu não valorizasse o amor dos meus cachorros e de outras pessoas, mas com uma reflexão de saber que às vezes nós pedimos para eles calarem a boca, e enxotamos eles, mas quando eles ficam tristes, quando eles ficam doentes, ficamos tristes, e isso não convém, porque nós somos recebidos com muito amor, mas por algumas coisas que estão dentro de nós não valorizamos esse amor. Precisamos valorizar o amor, não somente por nós mesmos, mas saber que há um todo ao nosso redor, que somos sal, luz e tempero. Valorize o amor que Deus vos deu, porque Ele é amor e a nossa essência é amor. Enquanto não amar, enquanto não perdoar, nós viveremos em crises intensas internamente, sem saber qual é a direção, vazios. Então, não seja injusto com você mesmo. Valorize o amor em si e passe para outros aquilo que Deus colocou em você. Se alguém colocou algo de ruim, você tem forças para tirar, porque você é mais que vencedor, filho de Deus. Então, como o amor do pet, vamos valorizar o amor que nos é dado. Em nome de Jesus. Se gostou dessa palavra, dá o like, compartilha e juntos iremos apregoar o Evangelho. Amém.